O Ricardo me mandou aqui uma historinha dele. Então eu vou apresentar o Ricardo, que é casado com a Fernanda, que está aqui também. Ó, em 2013, se mudaram para Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira Paulista, região muito favorável para a produção de cerveja artesanal. E por causa do clima, principalmente pela água. Sempre gostou de cerveja, né? E começou a estudar e produzir pequenas quantidades para o consumo próprio. Pequenas quantidades é por sua conta, né, Ricardo? É. Bem, em poucos meses de produção, conheceu outros cervejeiros caseiros e resolveram criar em casa mesmo a cervejaria Ícaros, com foco em venda de garrafas e pequenos eventos em 2015. Não, em pequenos eventos. Em 2015, resolveu encerrar a sociedade e montar uma fábrica com brew pub. Aí eu preciso que você explique isso aí para gente, que é um bar onde só vende cerveja de produção própria, a cervejaria Vila Puri. Lá produzia 8 rótulos de cerveja e só vendia no comércio local e no bar da cervejaria. Funcionou até 2019, quando abriram um restaurante no centro de Santo Antônio, mas que fechou em 2022, após a pandemia. É mestre cervejeiro, formado em tecnologia cervejeira pela Unicesumar e pretende um dia montar outra cervejaria. Voltou a produzir em casa apenas pelo hobby, pelo prazer de beber cerveja. Né? Não sei se a Fernanda compactua com isso, mas eu acho que sim. Então, Ricardo, a palavra é sua. Ingrid, tá gravando, filha? Sim. Obrigado. Vamos lá, então temos slides aí que eu coloquei. Cadê? Então vamos lá. Cerveja artesanal, né? Pode passar. Isso, então, na verdade, é cerveja artesanal, né? O que basicamente. Bom, boa noite a todos, né? Primeiro, né? A Patrícia já fez uma breve apresentação, né? Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar nessa reunião com vocês, falar de cerveja, né? Além de ser um prazer para mim, né? Gosto muito da bebida, mas também gosto muito de difundir a cultura da cerveja artesanal, né? De tomar uma bebida de mais qualidade, né? Que as industriais estão pecando um pouco nisso, e acho que as artesanais vêm um pouco nessa demanda, né? De uma bebida um pouco mais elaborada, de entender realmente que a cerveja não é só aquela cerveja Skol, Brahma, Pilsen, Clarinha, né? É muito além disso. Então, vamos lá. Cerveja artesanal, né? O que basicamente caracteriza uma cerveja artesanal? Né? Por que a gente chama de cerveja artesanal e não uma cerveja industrial? Sendo que hoje tem cervejarias artesanais quase tão grandes quanto, né, algumas cervejarias tradicionais, que inclusive já foram vendidas. Por muito tempo, cerveja artesanal era só exatamente assim, que era produzida em pequena escala, né, dentro de um processo natural, manual, e que focava na diversidade de sabores, e principalmente na autenticidade do produtor, que era assim, o produtor colocando a sua identidade na cerveja. Então era uma cerveja com identidade, uma cerveja com personalidade. Não era só uma cerveja para atender uma demanda de uma cerveja leve e barata para vender nos comércios. Era justamente para trazer essa identidade do mestre cervejeiro, né? E o mestre cervejeiro entra mais em cena. Isso aí mudou um pouquinho, hoje já está bem diferente, né? Porque, como eu te falei, cervejas artesanais, elas estão grandes, né? Elas virou um negócio. Então, eu acho que o que basicamente hoje difere uma cerveja artesanal de uma cerveja comercial, uma cerveja industrial, é essa identidade dela e a diversidade de produtos que é possível. Uma cerveja ela pode ser desde clara até escura, marrom, vermelha, verde, preta, né? Pode ter qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de casca. Tem uma liberdade infinita para você criar a bebida do jeito que você quiser, né? Pode passar. Fala um pouquinho da história da cerveja, né? Estava conversando rapidinho com o Cândido aqui, ó, antes da reunião. A cerveja, né, disparada é a bebida alcoólica mais consumida, né, no mundo, desde 7.000 anos antes de Cristo, né? Os primeiros relatos, né, de cerveja
lá foram com os sumérios, né, naquela região da Mesopotâmia, e começou muito assim por uma fermentação espontânea, né? Então eles consumiam muito, já tinha a cevada e o trigo como alimento base das civilizações, e aí como esse trigo e essa cevada eles descobriam que isso daí começava a fermentar, não é exatamente essa palavra, né? Eles atribuíam isso como uma obra divina por milhares de anos, né? Eles chamaram esse processo de fermentação, eles chamaram de God is good, como assim, Deus é bom, né? Isso aí foi mudar só com Pasteur no século XIX. Então a gente está falando de 7.000 anos, eles atribuindo isso a uma mágica, né? Um processo divino da fermentação. Eles não entendiam que existiam micro-organismos. Isso aí durou desde os Sumérios e no Egito, a partir de 3.000 anos, o que aconteceu? Eles já entenderam que era possível fazer essa cerveja, não dependendo tanto dessa fermentação espontânea, de largar o trigo e a cevada num pote e de repente acontecia a mágica. Né? Então eles começaram a realmente a produzir a cerveja deles. Como é que eles produziam se eles não tinham fermento? Então eles usavam o resto de uma outra cerveja e misturavam na próxima leva. Esse era o God's Good dele, que era o nome que eles davam para o fermento. Isso aí durou por milhares de anos, né? Ela foi evoluindo muito, né? A cerveja ela traça um paralelo junto, inclusive, com a história da agricultura na humanidade. Eu já vi algumas discussões, né, que coloca assim a agricultura em função da cerveja antes de servir como alimentação, né? Tem uma divergência de alguns historiadores, né, que coloca assim a agricultura veio, na verdade, para suprir uma necessidade da cerveja. E isso daí, e a agricultura já era base, mas a industrialização como é que fala? A produção em larga escala da cevada e do trigo, a domesticação, né, desses grãos todos, veio principalmente em função da cerveja. Essa é uma das teorias, né? Tem gente que discorda, mas é possível a gente entender isso, visto que a cerveja, ela tinha muito valor. Então, eles usavam a cerveja como pagamentos, né, para os operários. A cerveja era também um alimento líquido, por causa da fermentação, era uma bebida mais segura do que a água, em muitas ocasiões, né? Porque a fermentação dava uma blindada um pouco em alguns micro-organismos. E nas festividades, principalmente nos mosteiros. Então, quando chegou ali 800, no ano 800, já depois de Cristo, né? Então a gente está falando, já passou já uns 5.000 anos. O que aconteceu? Os padres dentro dos mosteiros, principalmente na Bélgica, começaram a aperfeiçoar essas técnicas e criar seus estilos próprios. Então, cada mosteiro tinha, né, as trapistas, por exemplo, né, são antiguíssimas cervejas, né? Eles aperfeiçoaram essas receitas e criaram, na verdade, criaram receitas de cerveja. Então, foi a primeira hora na história que eles começaram a padronizar essa produção de cerveja e criar cervejas dentro de um estilo próprio. Cada mosteiro tem a sua cerveja, cada padre era um mestre cervejeiro, e eles usavam isso daí principalmente como moeda de troca, e era um bem muito valioso para eles, né, nas festas, né, era muito disputado, né, essas cervejas na festa, né, bom, outra coisa, a bebida, a cerveja, né, a gente fala de cerveja, tem nada a ver com a cerveja que a gente conhece hoje, né, a gente fala de cerveja, acho que ela é gelada com espuma desde sempre, né, na verdade não, né, era uma bebida escura, não tão amarga como hoje, né? Porque não existia o lúpulo naquela época, então eles colocavam principalmente cascas e ervas na cerveja. Ela não era filtrada, então era quase uma massa de cevada e trigo fermentada que eles tomavam de canudos, principalmente. Então tem até essa imagenzinha que eu coloquei aqui dos egípcios, né? Que era como eles consumiam essa cerveja para não ingerir tanto sólido. Eles tomavam nesses canudos, em tinas de barro, né? Direto dos barris, né? Em canecas de madeira, enfim. Isso aí foi evoluindo até que em 1500, na Alemanha, fizeram a primeira lei. Ó, eu tô resumindo bastante, assim, né? Tô pulando assim, porque senão a gente vai ficar a noite inteira falando das histórias. Eu queria falar um pouco de produção depois. É a lei mais antiga a lei alimentar mais antiga que a gente tem conhecimento, né? Foi a primeira lei da civilização que realmente veio padronizar uma produção alimentar. Essa lei ainda existe na Alemanha, né? Eles fizeram justamente para proteger os grãos da Alemanha, que eram bem escassos na época, a questão da alimentação não era tão farto, e eles estavam usando os grãos que eles usavam para alimentos, eles estavam usando para fazer mais cerveja do que comida, e isso daí não estava certo. Então eles decidiram que a cerveja, a partir dessa data, só poderia ser feita de cevada
cevada, água e lúpulo e nada mais. O fermento eles não conheciam, porque usavam de uma batelada para outra, né? Então era só esses três ingredientes. Eles não podia usar trigo, não podia usar centeio, não podia usar nenhum outro grão além da cevada. E isso durou por muitos anos, né? Até esse século, inclusive. E ainda existe essa lei na Alemanha, por exemplo, se um produtor alemão quiser colocar mel na sua cerveja, hoje ele é proibido. Ele pode colocar desde que seja exportado. Então, até hoje existe essa lei lá, né? Eles são bem rígidos e virou uma identidade alemã. Daí eu vou falar mais no final as diferenças das escolas cervejeiras. Essa identidade da pureza alemã é uma coisa, é uma marca da escola alemã de cerveja, né? São as cervejas puras, diferente dos vizinhos belgas que já pode tudo na Bélgica, né? Então eles colocam limão, laranja, casca do que eles quiserem. Eles são o oposto dos alemães. Aí pulando um pouquinho, vem a 1800, que acontece, o Louis Pasteur descobre a pasteurização, né? E aí eles entendem que o negócio é muito mais além, né, do que uma mágica divina. Foi somente em 1800 que eles entendem isso. E a pasteurização traz então uma possibilidade de armazenar, de exportar, de mandar para outros lugares e não estragar a cerveja. Então foi bem a partir dessa revolução científica que eles começaram a estudar os micro-organismos, começaram a criar outras variedades de lúpulo, começaram a criar outros tipos de malte. Não era só da cevada e do centeio. Então o malte podia ser da cevada, mas podia ser diferentes temperaturas, que iam criar diferentes sabores. Enfim, não vamos aprofundar muito nisso não. Tá? Mas foi... Então é muito recente isso, né? Se a gente pensar nessa cronologia, né, de 7.000 anos, a gente está falando aqui de 200 anos que a gente está realmente estudando cerveja, só faz, né, 200 e poucos anos aí. Quando foi em 1930, veio a lei seca nos Estados Unidos, proibiram qualquer tipo de álcool, isso aí acabaram com as cervejarias, foi um grande baque, né, nessa revolução industrial de cerveja. O mundo, os Estados Unidos, né, que era um grande fornecedor, né, dessa ciência, né, de pesquisar e de entender o que estava acontecendo com a cerveja, parou completamente. Então foi uma fase de 1930 até 1970, mais ou menos, durou essa fase, uns 50 anos. E nesse período desses 50 anos, o que os cervejeiros fizeram? Eles ficaram em casa fazendo cerveja, igual a gente faz hoje, né? Então, eles chamam a cerveja assim, fizeram muita cerveja, muito uísque também, né? Mas vamos falar só da cerveja. Moonshine, né? Que as bebidas Moonshine, que são as bebidas feitas no mato, né? À luz da lua, por isso que eles chamavam de Moonshine. E aí começou, então, a partir de 1970, que realmente veio essa revolução da cerveja artesanal que a gente conhece hoje. Então, é muito mais recente mesmo, né? E aí, Brasil, demora um pouco para chegar as coisas no Brasil, vem a partir de 1990, e aí começa a chegar no Brasil e explodiu a cerveja artesanal no Brasil, né? Então, muita pesquisa, muita coisa, os brasileiros estão ganhando prêmios em diversos países já, a gente já tem a nosso estilo próprio, né? Uma Catarina Sour, é o primeiro estilo brasileiro, que tem alguns poucos anos só, então demorou, estou falando de 2020, né, para ter o nosso primeiro estilo de cerveja, comparando com a Europa, que estão fazendo cerveja já desde 1800. Pode passar. Gente, eu vou falando assim porque vai vir na minha cabeça, mas se tiver alguma pergunta, porque eu adoraria responder, tá bom? Porque tem muita informação e a gente acaba passando alguma coisa. Vamos lá. A cerveja ela é feita basicamente de... Agora a gente vai entrar na produção, né? Tem alguma... Falando de curiosidades, acho que era aquilo que eu queria contribuir. Vocês têm alguma dúvida sobre história, essas coisas? Podemos ir? Porque agora a gente entra na parte legal, que é a parte da produção em si, né? A cerveja é muito simples, né? Não tem muito segredo. É água, malte, lúpulo e a levedura. Toda cerveja ela é feita disso. O que é a água, né? É o básico, 95% da cerveja é água, né? Ela que traz o sabor e o estilo da cerveja. Você pode ter a cerveja com diferentes pHs, então geralmente a gente trabalha com pH um pouco ácido, que é a água da serra, né? Que a gente diz que é tão boa para cerveja, principalmente pelo seu pH e pela quantidade de cloreto e sulfato. Mas aí é outra questão, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Então, que são alguns minerais que estão lá e faz essa água da serra ser tão importante para a cerveja artesanal e criar um diferencial tão grande comparado com uma cerveja que é feita no grande centro.
Então, por exemplo, eu estou aqui em Pindamonhangaba, a cerveja que eu estou fazendo aqui, eu preciso tratar a água antes de fazer cerveja. Quando eu morava na serra, eu pegava a água direto da mina e jogava direto na panela. Aqui eu preciso equilibrar, né, o teor de cloreto com o teor de sulfato, eu ajusto o pH, tiro a cloro. Então ela dá um trabalhinho a mais e não tem aquela mesma qualidade que eu tinha na serra, né? O malte, o que é o malte? O malte, na verdade, muita gente acha que o malte é um ingrediente, mas ele não é um ingrediente, né? Ele é um processo, mas a gente chama de malte, leigamente. São grãos maltados, né? Seria a terminologia correta. Então a gente tem o malte de trigo, o malte de cevada, né? O malte de centeio, o malte de aveia, o malte de milho. Então todos os grãos podem ser malteados. O que é o malteamento do grão? Você pegar um grão, coloca esse grão para germinar. Quando ele começa a germinar, ele é seco. Então ele começa o processo de germinação para despertar algumas enzimas e algumas proteínas, e aí seca e usa para fazer cerveja. Diferente de um grão que não foi germinado, ele ainda não tem essas enzimas. E se não tem as enzimas, eu não consigo converter os açúcares, né, com essas enzimas. Eu preciso das enzimas para converter esses açúcares. Então é diferente de eu pegar uma cevada não maltada, não vai virar cerveja, porque o fermento não vai ter açúcar para produzir o álcool. Então a cevada tem que ser maltada. Mas tem receita que a gente faz uma mistura de grãos maltados, grãos não maltados, né? Então essa é uma principal diferença. O que o malte traz? O malte traz a cor da cerveja, principalmente. Então ela pode ser uma cerveja mais escura, com a cevada torrada. Ela fica stout, por exemplo, as porters. Pode ser um grão avermelhado, então cristalizado, então ele carameliza. Então na hora que vai germinar e secar, antes de secar, eles põem um pouquinho de água, coloca no forno, ele dá uma leve caramelizada. Quando eu uso esse malte na cerveja, ela fica avermelhada, por exemplo, né? E aí a gente vai fazendo essas misturas, essa é a grande alquimia. Então tem infinitas possibilidades de mistura desses 4 ingredientes, água, malte e lúpulo, porque tem uma infinidade de variedades com essa evolução, né, principalmente da internet. Estão criando diferentes maltes, diferentes processos. Todo dia a gente ouve falar de maltes novos, de maltearias criando outros processos. Lúpulo, então, é mais do que todos, eu acho, né? Tem lúpulo que é só número hoje, né? Os americanos são bons para fazer isso, né? Eles criaram uma infinidade de lúpulos. A gente já fala isso na escola americana, mas a grande virtude dos americanos, a contribuição dos americanos dentro desse movimento, foi justamente pesquisa científica, principalmente em lúpulo e levedura. Eles desenvolveram uma infinitas variedades de lúpulo e levedura dentro dos laboratórios das universidades americanas, fugindo um pouco daquele tradicionalismo europeu, né, que não vamos mudar porque a gente faz isso há vários mil anos, então a gente não muda. Os americanos são opostos, né? Eles não querem fazer o que eles já fazem, né? Eles estão querendo sempre mudar. Então faz isso um mês, no mês seguinte eles já querem fazer diferente. Eles não têm essa sede por mudança, o que é saudável nesses processos, por exemplo, né, quando a gente está falando de criação de bebidas novas. A levedura, ela acompanha o grão, então cada cerveja tem a sua levedura, não é uma levedura única. Se eu quiser fazer uma cerveja de trigo, é uma levedura. Se eu quiser fazer uma cerveja, uma IPA, é outra levedura. Uma cerveja que eu vou focar mais no malte, é outra levedura. Então eu vou adaptando a levedura ao meu estilo de fazer cerveja. Na minha cervejaria, eu gosto muito de criar o fermento, né? Por exemplo, no pão a gente tem o levain, que a gente cultiva o fermento, e a gente tem uma cultura própria, vira um terroir, por exemplo, da cervejaria. Então, o que eu fazia? Eu cuidava da minha levedura, era uma levedura única, que eu cultivei ela foi se adaptando ao meu estilo de braçagem, e eu tinha essa cultura de levedura que eu conseguia usar essa mesma levedura para todos os estilos de cerveja. Então, a identidade da minha cervejaria, né, que eu mais vendia, né, que eu gostava muito, era o trabalho com a levedura, mais do que com malte e lúpulo. Tá? E era dentro da escola americana, então eu gostava sempre, é difícil eu repetir receita, tem um problema de ficar repetindo a mesma receita, eu gostava sempre de mudar, então umas eu colocava mais frutas, outras menos, outras, mas a levedura era sempre a mesma, era a única coisa que não mudava, que era a minha levedura e ninguém tinha aquela levedura, ela acabou virando a levedura da Vila Puri. E o quinto, que é o que junta tudo que eu falei no começo, que é a paixão, que é o que diferencia tudo, que é o que vai fazer eu ter a mesma receita. Se eu fizer a cerveja e você fizer outra cerveja, vão ser cervejas completamente diferentes, apesar de ter os mesmos ingredientes, né, o mesmo lugar, a mesma receita, não vai ter como ficar a cerveja igual. Isso aí vem da paixão do cervejeiro, quanto que ele gosta de cerveja e está em busca dessa perfeição, né, naquele processo. Vamos lá, mais um.
Tá muito rápido, gente, que eu vou falando assim, não sei o que. Então, tô tomando cuidado para não ficar chato, né? Porque tem muita coisa técnica, assim, a gente acaba, às Tá vezes, muito bom, confundindo, Ricardo, muito bom, tá? Tivemos. muito bom. Bom, lúpulo, não sei se todo mundo conhece lúpulo, né? Mas no Brasil começou há pouco tempo o cultivo de lúpulo. Ele é uma trepadeira. Ela, principalmente, os maiores produtores de lúpulo hoje estão na Europa, né? Apesar dos americanos serem grandes contribuintes, mas ela precisa de clima bem frio. E na Europa lá é perfeito para eles, né? Eles criam, são umas trepadeiras, crescem 6 metros de altura nas fazendas de lúpulo. E por que que a Alemanha é um dos principais? Porque eles focam em um tipo de lúpulo só, né? Eles chamam de um Hallertau, né? Então eles não têm tantas variedades de lúpulo quanto os americanos, que cultivam mais em laboratório. Então os alemães, os europeus, principalmente os alemães são grandes, são os maiores produtores do mundo em lúpulo, são os alemães hoje. Eles cultivam principalmente um tipo, para fornecer para as Pilsen dele, que eles adoram aquelas cervejas claras, as Munique, as Helles, né, as Pilsens, esse é o foco deles. E a cerveja não é tão amarga, eles precisam de muita quantidade de lúpulo, né, porque não é tão como fala, refinada igual os lúpulos americanos. Então tem um número que a gente chama de alfa-ácido. Quanto maior o alfa-ácido, menos lúpulo você usa. E esses alfa-ácidos alemães são muito baixos, então eles precisam de uma grande quantidade de lúpulo nas suas cervejas. A cevada. Eu fiz só um exemplo aqui, né, da cevada, a diferentes cores que a cevada pode ter depois que ela fica torrada, né, fica malteada. Então vocês vão ver ali embaixo, né, ela mais escura, mais avermelhada, mais amarela. Então, como eu te falei, infinitas possibilidades. Muitas cervejarias fazem cada uma faz o seu processo de malteação. É possível também, né? Eu queria diversificar ainda mais a minha produção, é eu comprar cevada e eu fazer o malteamento do meu grão segundo a minha receita. Então é um outro diferencial das cervejarias. Mas que no Brasil não tá tão comum ainda. Porque é muito recente essa onda no Brasil, então tudo está acontecendo ainda, né? As primeiras plantações de lúpulos, que a gente está falando agora, né? Tem 10 anos as primeiras plantações de lúpulos no Brasil. Na Europa eles estão plantando lúpulo há 300, 400 anos, né? E as leveduras, tem infinitos tipos de levedura, mas dois tipos principais que dominam o mercado são as leveduras líquidas e as leveduras secas. Eu acho que basicamente é isso. Vamos. Aqui não dá para ler, mas dá para ver o tipo de levedura ali depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Vamos ver. Bom, o processo. Resumidamente, assim, porque aqui dá para ficar umas horas falando só desses itens aqui. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. A cor influencia no paladar da cerveja, o tempo de consumo? Sim, a cor influencia, porque a cor ela vai trazer, ela dá o corpo da cerveja, né? Então a cerveja mais clara, ela tem menos malte. Então ela vai ter, a gente fala, um drinkability é a palavra para isso, né? Você tomar um copo e ter vontade de tomar outro e outro, esse é o drinkability, né? E quanto mais malte, menor o drinkability. Então as cervejas mais escuras são as cervejas que toma mais que nem vinho, então tu toma em taça, cervejas que ficam mais alcoólicas. Quanto mais malte, mais álcool. E quanto mais malte, ela pode ficar mais avermelhada, mais escura. Então ela influencia e muito o, o drinkability da cerveja. E o prazo para consumo, com certeza, também. Porque o malte claro, ele não é azedar a palavra, ele deteriora mais rápido do que um outro malte. Né? Então a conservação é muito mais difícil, né, dessas cervejas mais claras, elas estragam mais. Então as Pilsen, quando você abre um barril de Pilsen, se você não tomar em 2, 3 dias, você já tem que trocar. Diferente se você abrir um barril de uma IPA, por exemplo, uma cerveja mais avermelhada, ele fica aberto no bar, passa a semana inteira e não vai estragar. Não é só pelo malte, o lúpulo tem um papel forte nisso daí também, mas o malte é muitíssimo importante, muito mesmo. Não sei se eu respondi, mas é, o segredo é manter o malte. O segredo é o equilíbrio perfeito entre todos, né? Porque não adianta você colocar muito malte e não acertar um fermento que vai conseguir trazer todas as características desse malte. Ou então ajustar a água para você forçar o dulçor em vez do amargor. E o lúpulo é o que junta tudo, né? Eu acho que o lúpulo, ele é um conservante natural, né? As IPAs, né? Inclusive, elas foram criadas a partir de excesso de lúpulo em cervejas que estavam viajando em navio. Eles começaram a colocar exagerada quantidade de lúpulo nessas cervejas e descobriram que esse era um conservante.
Então ela vai junto com o malte também, os lúpulos, tá? Vamos lá, então. A produção. Na próxima lá tem algumas fotos que aí dá para entender mais. Mas basicamente eu relacionei assim as etapas básicas, né? Não vou passar bem rápido, porque isso aqui dá para ser muito chato, muito técnico para quem não gosta, né? A cerveja ela é inteira de números e contas, então tem que gostar muito de matemática, muito de física, muito de química para poder fazer cerveja. Moagem. Você pensou em produzir cerveja para navio essa cerveja? Com certeza, com certeza. Manda colocar a cerveja em barris de madeira, né? Essa que é a brincadeira, né? De colocar, para ele fica chacoalhando dentro desses barris de madeira durante a viagem e ela vai trazendo aquele amadeirado junto com muito lúpulo. Deve ficar uma coisa incrível, né? Fazer uma cervejaria num barril. Vamos pensar nisso daí. Moagem, então a primeira coisa é você pegar o grão do malte, né? Da cevada maltada, triturar. Não tritura muito, ela só para quebrar a casca, porque a casca ela também é usada na filtração da cerveja, ela é filtrada dentro da panela, né, pelo próprio malte. A cerveja artesanal, a gente não usa filtro, então o filtro que a gente usa é a cama de malte, então a casca ela não pode estar muito quebrada para poder fazer essa filtração. E dentro desse grão tem esses açúcares que são tão importantes, né, que é dali que as leveduras vão converter esse açúcar em álcool. O que é o tema de braçagem? Né? O que é a braçagem? É você misturar o malte na água, elevar essa água a uma temperatura X, tem várias rampas de temperatura. Cada temperatura ela ativa um tipo de enzima, e cada enzima vai produzir um tipo de açúcar diferente dependendo do que eu quero para a cerveja. Essa parte mais complicada, mais rápida, mas basicamente eu começo com um processo com 50 graus, aí passa para 65, 68, 72, 73, 78 graus. E 78 graus a gente chama de mash out. Eu desligo o interruptor da enzima, inativa todas as enzimas e a cerveja já dá para passar para a próxima etapa, que é a fervura. Então, durante a braçagem, eu vou definir principalmente o teor alcoólico, a cor, o teor alcoólico e a cor. Tá? Eu vou definir nessa braçagem. Na fervura, eu vou definir o amargor e o aroma dela. Na fervura, o que aconteceu? Então, eu tirei todo esse caldo de açúcar que é extremamente doce, né? Esse caldo que eu consegui, depois de ter tudo, essas enzimas, ter extraído esses açúcares do grão de amido. Eu vou colocar para ferver por 2 horas. E aí começa a alquimia. É nessa hora que a gente pode colocar frutas, pode colocar ervas, pode colocar casca de árvore, pode colocar o que aí fica, infinitas possibilidades. É justamente nessa hora. E aí eu posso diluir mais ou diluir menos, dependendo do teor alcoólico e da cor que eu quiser. Tá? Então, na fervura, e é o que faz a cerveja ser tão especial também, né? Porque fica 2 horas fervendo. Então, dá uma segurança, né, para o consumo, porque independente da água, né, ela ficou 2 horas fervendo com muita coisa, então é bem seguro para consumo. Livrou o mundo da peste negra, né? A cerveja foi uma das questões que eles descobriram, né? Que dessa fervura fervendo a água, eles descobriram que estava na água o problema, né? Foi principalmente por causa das cervejas, né? Essa é uma das teorias, né? Que eles começaram a parar de consumir água e consumir cerveja e essas pessoas não ficavam doentes. A partir daí, tem que desliga 2 horas fervendo, tem que resfriar o mais rápido possível, então ela tem que passar de 90 graus a 25 graus em alguns minutos, tem alguns resfriadores bem potentes. Quanto mais rápido eu passar para essa temperatura, melhor e mais fiel eu fico à minha receita. Né? Ele não degrada, não tem o risco de causar outra conversão que indesejada, né? Que são os off flavors, mas enfim. E aí, resfriou, ela está numa temperatura segura para eu colocar minha levedura sem matar minha levedura. E aí, cada levedura tem uma faixa de trabalho. Tem as leveduras que trabalham em temperaturas mais altas, tem leveduras que trabalham em temperaturas mais baixas. Mas aí, acho que no próximo slide eu vou falar disso. Na hora que eu colocar para fermentar, o tipo de as ales, né, que eu fazia lá. Peraí que você manter um pouco de açúcar e misturar com frutas pode ter personalidade dentro da... Segura. Passou aqui, não viu que estava escrito assim, de colocar açúcar, é isso que estava falando? É possível, o pessoal coloca mel para aumentar o teor alcoólico, o pessoal candy sugar, caramelo, tem infinitas possibilidades de você colocar
você pode colocar, é ilimitado, né? Pode basicamente tudo que você quiser. As cervejas, né? A ale, vamos falar das ales, né? Que era a que eu produzia. Tem duas famílias, mas a gente vai falar no próximo slide. Elas precisam de basicamente 21 dias para ficar pronta, né? São 14 dias de fermentação. E eu vou medindo isso, tem um aparelhinho que eu vou medindo quanto que tem de açúcar residual. Quando chegar no açúcar residual que eu quero, eu vou secando ela vai secando, o fermento vai consumindo o açúcar, até que não tem mais açúcar e todo esse açúcar virou álcool. Isso eu consigo medir com o refratómetro, né? Tem um aparelho que eu vou medindo. Assim, a cerveja está fermentada. A partir de que ela fermentou, ela vai maturar. Que ela para de fermentar, eu tiro o fermento dela, ela fica assentada, reduz a temperatura para entre 5 a 10 graus e ela vai ficar mais uma semana em baixa temperatura para poder equilibrar o líquido, né? Traz aquela cor, decanta algum sólido que sobrou e aí ela está pronta para o invase. Então tem todo um processo, geralmente as ales, né? Não as lagers, que é outra coisa. As ales demoram, então, em torno de 21 a 25 dias para poder ir para um barril ou para uma garrafa. Vamos lá. Pode passar. Então, aí tem umas fotos da minha cervejaria que eu separei lá. Tá vendo? Minha cerveja é bem caseira. Essas panelas eu conseguia produzir 150 litros, panela de 170 litros. Eu produzia na faixa de 250 litros por dia de cerveja com essas panelas. Eram 2 braçagens por dia. Na primeira, tá vendo? É bem artesanal, né? Por isso que isso é bem artesanal. Isso, para mim, isso é cerveja artesanal, né? Tem uma série de equipamentos hoje muito profissionais, né? Com computador, você só aperta botão, você acaba nem encostando no grão nem na panela, você só vai digitando a receita e ele vai mudando as temperaturas e mexendo, faz tudo sozinho. É polêmico, né? Tem gente assim, mas eu preferi acreditar que o artesanal que precisa da braçagem, né? Que é o braço mexendo, né? Por isso que vem o nome braçagem, né? A gente tem que mexer a cerveja, né? Com o braço. Tá vendo? Então a moagem nesse primeiro slide, aí moe tudo, eu vou jogando na água quente para fazer as campas de temperatura com os termômetros, vai recirculando todo esse processo. É um processo longo. Cada braçagem demora entre 8 a 10 horas, uma braçagem. Quando eu junto 2 braçagens, uma na sequência da outra, dava entre 14 e 15 horas. Eu ficava lá fazendo braçagem. Esse fermentador, acho que esse é o de 200 litros que eu tinha, sim, tá vendo? Essa segunda imagem aí embaixo. E aí tem uma garrafinha que ela fica dentro, assim, fica com álcool, né, dentro dessa garrafinha. Para todo o ar que fica produzindo, ela produz CO2, né? Ela converte o açúcar em álcool e CO2. O CO2 vai embora e a gente segura o álcool. Então ele fica borbulhando dentro dessa garrafinha, que é um jeito de purificar o líquido. Porque purificar o ar, se ela está aberto, ela pode contaminar. Então a gente coloca isso, chama de airlock. Então fica só aquele CO2 ali dentro e ela fica borbulhando por 21 dias aí dentro. Meu envasador, que eu só fazia garrafinhas pequenas, então aqui tem uns exemplos das garrafinhas que eu produzia. Então era uma IPA, depois essa verdinha, azul a APA, uma American Pale Ale, vermelhinha uma Amber Ale, a outra é uma marrom, era uma Stout com café e cacau, e essa amarela era uma de trigo com limão siciliano, acho que tem uma outra aqui do lado que é uma vermelha, que é uma de trigo com framboesa e amora, que também era campeã de venda essa daí. E essa atrás lá era a torneira do bar que a gente fazia, então todo dia tinha cerveja nova, eu gostava de misturar, de criar umas alquimias, eu misturava 2 barris, então sempre tinha estilos diferentes lá na cervejaria. Vamos lá, próximo. Eu acho... Isso, então, vamos lá. Como eu falei, tem 2 principais, tem outras, mas as principais famílias de cerveja tem a Ale e a Lager, né? O que muda da Ale e a Lager? Acho que o que a grande maioria das pessoas conhecem das cervejas comerciais são as lagers, né? Que são aquelas mais leves, as cervejas mais alemãs. A escola alemã faz muito lager. Então aquelas Pilsen bem clarinha, que toma de canecas grandes, né? E toma muito, né? Que é American Lager. Então todas as cervejas no Brasil, elas são American Lager. Não são Pilsen, né? A gente chama de Pilsen, mas não é Pilsen. A gente só chama de Pilsen porque elas usam basicamente malte Pilsen. Mas é uma ofensa para os americanos a gente chamar nossas cervejas de Pilsen, porque não tem nada a ver com Pilsen essas cervejas, elas são American Lager.
Até porque elas não são feitas só de malte de cevada, né? Elas têm carboidratos não maltados, então elas têm casca de milho, casca de arroz, junto com isso daí, para E o que poder que aumentar. significa Pilsner? Pilsner é uma cidade na Tchecoslováquia chamada de Pilsen. Foi onde inventaram a cerveja Pilsen. É uma cerveja principalmente em função do malte Pilsen. Tem vários tipos de malte, de cevada maltada no caso, né? Então o malte Pale Ale é um tipo de malte, o malte Pilsen é um outro tipo de malte. É uma característica do malte, né? E aí tem essa cidade de Pilsen que ficou famosa, ela ficou famosa porque criaram essa cerveja Pilsen lá e levaram para a Europa toda. Basicamente é isso. Mas a Pilsen original, ela é da Tchecoslováquia, né? A única que não tem nada a ver. Ela é escura, ela é cozida, ela é mais alcoólica. É bem diferente. Demais. E as ales são as artesanais que a gente mais conhece, que são as India Pale Ales, né? As IPAs são aquelas bem amargas, aromáticas, né? Com todos aqueles lúpulos americanos infinitos que eles criaram, tem cheiro de manga, cheiro de abacaxi, cheiro de maracujá, cheiro de tudo que a gente imagina, eles criaram um lúpulo já. E são bem intensos, né? E Stout e a Pale Ale, elas são mais fáceis de fazer, mais fáceis não, elas demandam menos equipamento, né? Porque a fermentação, como eu falei, no Brasil principalmente, ela fermenta entre 15 e 25. A lager, ela precisa de 8 a 12, então não é uma temperatura tão simples de ter isso no Brasil, né? Então ela precisa ser refrigerada e depois ela tem o lager, então ela precisa ficar, depois de pronta, ficar 20 dias a 0 graus para poder fazer a maturação, porque o malte Pilsen traz um monte de resíduo, é um malte problemático para trabalhar. Então, eu optei por fazer mais as ales, que acho que tem mais a ver com a gente, assim, no Brasil, com essa liberdade de criar coisas, de inserir frutas, né, na cerveja, inserir ervas, enfim. Acho que a liberdade nas ales são muito maiores do que na lager. Pode passar. Bom, temos 4 principais escolas de cerveja hoje que dominam, né, o cenário das cervejas artesanais. A escola alemã, a gente já falou um pouquinho dela, mas a principal dela, que a gente mais conhece, é a Pilsen, na verdade, a Pilsner, né? Pilsner é um estilo, né? Então eles chamam de Pilsen, mas eles chamam de Pilsner é um estilo internacional que eles definiram como Pilsner. Mas é a Weiss, a cerveja Weiss, que é aquele aroma de cravo com banana típico, né, das cervejas de trigo. Isso daí é o fermento que traz essas características para as Weiss. E a cerveja alemã ficou bem conhecida pela Weiss e pelas Pilsens, pelas Muniques, Helles, né, pelas Oktoberfests, então exatamente por isso, e pela lei da pureza alemã, então não é uma cerveja que você vai encontrar muita coisa misturada. Você quer uma cerveja mais tradicional, é a escola alemã. E a escola belga já vai completamente oposto disso, então eles pegaram a Weissbier alemã e fizeram a Witbier. Mudaram o fermento e junto com essa Weissbier, que era super pura e não podia pôr nada além desse malte de trigo, lúpulo e a levedura, eles começaram a colocar casca de laranja e coentro. E essa é a marca registrada da escola belga, hoje é a Witbier, onde todo mundo conhece. Tem a do Tripel, não é tão famosa, mas elas são bem conhecidas, elas foram criadas nos mosteiros, são cervejas bem mais alcoólicas, né, para tomar mais no inverno, em festividades, não é uma cerveja que você fica tomando por aí, né, essa do Bel, mas vale a pena, eu adoro, do Bel, Tripel, Quadrupel, enfim, vai longe. E a Sazon, que é uma Witbier já feita nas fazendas, a Sazon, eles falam que é sazonal, né? Então nas fazendas eles olhavam para o lado o que eles estavam colhendo nas fazendas e eles colocavam na cerveja. Então essa Sazon não tem uma receita básica, basicamente é o que tem na época, eles olhavam e põem tudo lá, uma cerveja de fazenda, principalmente, né? Farmhouse é um outro nome também que eles chamam dela, que é uma cerveja belga. Pode passar. E aí tem as outras 2 escolas, escola inglesa e escola americana. As americanas a gente falou bastante, né, de tudo que eles trouxeram, né, IPA, Double IPA, Triple IPA, enfim, todo dia eles inventam cerveja nova, os americanos. Eles são muito focados em lúpulo e levedura, e a escola inglesa não, ela é uma cerveja já mais focada no malte. Então as cervejas são mais escuras, são as ales, né, então tudo que eles chamam de ale para eles é a cerveja. Guinness, por exemplo, né? São as cervejas escuras. Então eles gostam do malte presente, não tão seco, não tão amargo, mas muita presença de malte, aquele dulçor do malte.
Porters, Stouts, Bitters, enfim. Pale Ale tem em todas, né? A gente vê Pale Ale tá aqui, mas o malte, Pale Ale é o nome do malte, igual o Pilsen. Então tem a Pale Ale inglesa, Pale Ale americana, Pale Ale belga. Alemão não tem Pale Ale, mas é. E eu acho que é isso, gente. Tentei resumir bastante aí para não ficar tão chato assim, tão técnico. Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Tem mais algo? Pode passar, acho que acabou. É isso. Tchim, É isso, tchim. obrigado pela atenção. Estou à disposição para responder qualquer dúvida. Com certeza vão ter perguntas aí.